seja bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, esse podcast em que nós falamos aqui na Neite de histórias reais dos nossos clientes. Semana passada o Neite estava aqui contando do outro lado do nosso convidado e sentindo na pele o que ele sente. Sim. Exatamente. E o nosso principal objetivo aí, conta, Neite, qual é a nossa missão? Nossa missão como empresa é desbloquear esse potencial financeiro de cada família e criar possibilidades para vocês poderem realizar os sonhos de vocês. Então, nós criamos possibilidades através desse desbloqueio. Legal, legal. E aí, hoje a gente tem uma linda história aqui de um cliente querido, né? Um amigo, né? Nós formamos uma relação de uma grande amizade. Até passagem aérea eu compro pro cliente, gente. Ele me manda o cartão com dados, a gente vai contar essa história. Né? O Aécio é um cliente querido, assim, me trouxe, inclusive, ele não sabe, mas eu vou contar hoje. Eu deixei para hoje, que eu sabia que em algum momento, tem momento certo para compartilhar, mas ele desbloqueou uma crença minha, profissional, né? Olha, temos aí uma... e ele não sabe disso. E o Aécio é um cliente que nos procurou, né? E eu queria ouvir, queria saber quem ele é e por que ele procurou o Poupa Invista, né? Como ele conheceu o Poupa Invista e qual foi a intenção aí de desbloquear esse potencial aí financeiro que ele já carrega. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer o convite, a gentileza de ter convidado, né? Queria estender também a participação da minha esposa, da Priscila, que infelizmente ela não pôde estar, porque felizmente a gente tem uma bebezinha. Sim, muito sonhada, muito desejada. Muito desejada. Ela está muito novinha ainda, então ela teve que ficar em casa com a bebezinha. Mas ela tem uma participação fundamental. Tá perdoada, Priscila, tá perdoada. Tá perdoada, Pri. Só hoje. Desafios e conquistas. É hoje que eu convenço a próxima viagem, Pri. Então, eu sou o Aécio, tenho 38 anos, sou enfermeiro de formação, trabalho há mais ou menos 15 anos de formação, mas já trabalhava um pouquinho antes com a enfermagem, então somando aí todos os anos, a gente vai para 17 anos já de profissão. E conheci o Poupa Invista através da Laís por um amigo, né, que trabalhava comigo no Hospital da Ceilândia. Eu acho que foi em 2000 e... Na realidade, a primeira vez que ele me falou sobre uma consultoria foi em 2020. Meu Deus, que demora essa pra tomar decisão, gente. 2022 ele me procurou. 9 anos, ele tava contando aqui no bastidor. 9 anos enrolando a Pri. Precisa ter certeza. 2 anos pra procurar, agora eu tô entendendo. E aí eu perguntei pra ele, foi assim, olha, numa conversa, né, num café que a gente estava tomando, aí ele me falou assim que tinha contratado uma consultoria. Sim. E esse meu amigo é uma pessoa muito bem formada, um profissional excelente. Assim. Verdade. Aí eu fiquei me questionando assim, cara, eu até falei pra minha esposa, falei assim, nossa, eu fui falar com fulano, e aí ele me disse que tinha contratado uma consultoria, mas ele tem uma profissão tão bacana, trabalha muito, eu acho que ele ganha uma renda legal, assim, aí eu fui contratar uma consultoria, eu acho que pra quê? Uhum. E eu fiquei me questionando, né, isso. E aí, passado um tempo, eu acredito que aí foi quase 2 anos, aí a próxima vez que eu conversei com ele, ele me falou assim, olha, aquela consultoria que eu te falei, eu tive um bom resultado. Eu estava endividado e aí hoje a minha dívida diminuiu bastante. Ai. E aí foi onde eu falei assim, eu acho que eu vou procurar uma consultoria. Por quê? Tava endividado? Não estava endividado. O Aécio nunca esteve, gente. Meu Deus, o Aécio representa, sei lá, uns 2% da população que fez o que você fez. Ser poupador, assim, de primeira. Quero depois saber de onde veio isso, viu? Sim. Acho que foram de alguns desafios que eu tive. Tá. E aí, quando ele me falou com relação à consultoria, antes de conhecer a Laís, eu fui em busca de outras pessoas, né? Que absurdo, Estou descobrindo várias vezes isso aqui, sabia? E aí, eu tive um contato com uma pessoa que prestava consultoria, fiz uma reunião com ele, e aí eu acho que ele não entendeu muito o sentido, eu acho que eu também não consegui me expressar bem o que eu queria. E aí ele queria me vender um curso. Eu lembro que na época era R$5.000. Ele falou assim, eu vou te vender esse curso, vou te qualificar e você vai conseguir fazer qualquer investimento que você precisa fazer. Então eu acho que é isso aí que você precisa. Aí eu pensei, falei assim, não é isso, eu acho que não é isso que eu quero um acompanhamento, eu quero
é uma pessoa, assim, que eu consigo compartilhar, assim, os meus medos, os meus desafios, os meus sonhos, né? Então, acho que não é essa pessoa que vai me ajudar. Fui em busca de uma outra pessoa, essa outra pessoa também, eu acho que essa pessoa poderia ter me ajudado, mas ela não tinha horário. E aí foi onde eu cheguei na Laís. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com a Laís por telefone, ela estava entrando no plantão. Olha isso. E aí eu estava dentro do carro, e aí essa conversa já me animou muito, né? E aí eu falei assim, eu acho que essa pessoa conseguiu entender. Que legal, eu não lembro dessa ligação. E aí depois tivemos o primeiro momento, Foi. que foi muito bom. E aí, desde esse primeiro momento, eu acho que tanto eu como a minha esposa, a gente criou uma expectativa muito grande, assim, no trabalho. E um laço, né? Nós criamos um laço mesmo como família. E você trazendo aí toda a sua trajetória, me chamou a atenção você falando aqui agora, né, Aécio, a respeito dessa procura. Porque quando eu estive presencialmente, um dos tópicos muito importantes de levantar aqui é que estar na casa de um cliente homem, isso é um tópico muito importante de levantar, porque o Aécio, ele ainda não tinha me falado que ele e a Pri participaria, e eu compartilhei com meu esposo, porque era a primeira vez que eu ia na casa de um homem, onde eu não sabia se ele era casado, se não era, e eu estaria nessa reunião presencial, né, e eu tive, tipo, o que você acha disso? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência, tipo, sei lá, como é que é, né, como eu tenho que me importar, então sempre preservei muito o jeito de vestir, tudo isso, porque também se a pessoa for casada, né, tem que existir esse senso. E pra mim foi assim, eita, como é que eu vou chegar na casa, né, e eu compartilhei com meu esposo, o Bruno falou, não, amor, tranquilo, assim, né, e vai me falando, assim, como é que vai ser. Então, isso foi o primeiro diferente, assim, da minha trajetória. E logo em seguida, quando eu cheguei na sua casa, essa história eu conto, eu acho que quase todos os meus clientes sabem dessa história. Quando eu cheguei na sua casa, naquele ano, 2022, realmente não dá para esquecer, eu tinha feito uma viagem para a Europa em março e tinha sido uma realização, assim, de algo que eu nunca imaginava e aconteceu, né? E Deus foi muito bom comigo. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei na sua geladeira, assim, já de cara. E aí, eu vi um monte de imã, assim, aí eu vi Barcelona, eu falei, caracas, legal, velho. Você nem te ouvi muito eu falar essa agora história. Que eu tô ligando, agora tá ligando a história pessoa. E aí, eu sentei na mesa e o Aécio começou a contar e eu me impressionando com os números. Eu falando assim, Deus, me ajuda, porque como é que o cara consegue poupar esse tanto de dinheiro? Ele tá pedindo a minha ajuda? Pra quê? O que eu vou ajudar ele, né? E você tinha uma poupança, tinha um objetivo e um hábito mesmo de poupar, uma representatividade da sua reserva. E aí, quando foi em seguida, você me fez uma pergunta que, tipo, foi a hora que a crença que eu comentei no início foi quebrada. Você falou bem assim, Laís, você sempre faz essas, até hoje eu observo você fazendo essas perguntas. Posso te fazer uma pergunta um pouco indelicada? Aí eu disse... Pode, aí na hora me ativou lá, eu, caraca, velho, tô sozinha na casa com um homem, meu Deus, mas ele é casado, Jesus amado, o que ele vai me perguntar, Senhor amado? Aí você soltou, você já alcançou o seu primeiro milhão? E aí eu vou abrir uma lacuna muito importante aqui para compartilhar, porque que isso foi algo disruptivo para mim. Para quem trabalha com finanças, a gente sempre fica olhando para a realidade do cliente e a gente fica olhando para a nossa, olhando para a realidade falando, caracas, uma pessoa da minha idade já tem isso de reserva, ou uma pessoa da minha idade já ganha isso de salário, e você fica, como planejador, naquele choque. E quando você me perguntou, você fez a pergunta mais temerosa de alguém que, tipo, trabalha com isso. E aí, eu falei assim, na hora eu te dei uma sabonetada, que eu compartilhei isso na mesa de planejadores, e o planejador Amuri, inclusive, com referência em planejamento financeiro, disse assim, quando eu contei isso nessa mesa de planejadores, ele falou, você deu uma sabonetada no seu cliente, né? E eu disse assim pra você, Aécio, posso te fazer uma pergunta antes? Aí você, claro. Aí acho que na sua cabeça deve ter passado, ela vai esquecer, não vai me responder isso. Eu falei, você conhece Barcelona? Aí você me perguntou assim, por causa do e-mail? Eu falei assim, Aí ele, não conheço não, mas eu sonho em conhecer. Aí eu fui e voltei com a resposta e disse assim pra você, é por isso que eu não tenho meu primeiro milhão. E porque como tava muito latente, muito recente, eu queria, tipo, identificar exatamente o porquê que eu não tinha. Naquele momento veio uma luz sobre mim, assim, dizendo assim, Laís, você tem outras prioridades e tem coisas que são mais importantes para você. E naquele momento, você não tem noção, mas naquele momento foi um ponto de inflexão para minha profissão.
porque eu carreguei essa mensagem para todo mundo. Tipo assim, o que é importante para você? Quais são os seus valores? Mudou completamente a rota do Poupa Invista, Sim. como um todo, você não tem ideia. Então, foi muito especial, assim. Mas voltando, né, tirando essa lacuna da minha história, e que foi importante aqui para esse processo, você poupava como, assim, uma pessoa que não é comum. A gente não consegue poupar 60% da receita. E de onde que veio isso tudo? Então, acho que antes disso aí, como eu falei inicialmente, assim, acho que veio muito dos desafios que eu já tive, né? Então, antes de começar a poupar, eu já fui uma pessoa muito endividada. Não, você nunca me contou inadimplente. isso. Uhum. Antes de iniciar minhas atividades, assim, como enfermeiro, eu tive muita dificuldade de me formar, né? Então, assim, eu fui inadimplente por muito tempo na faculdade. Então, assim, Sim. o que eu ganhava não era compatível com o valor da faculdade. Então, Entendi. assim, sempre eu estava devendo, Sim. sempre eu ficava endividado. Então, o que, por exemplo, eu e a Priscila, a gente construiu nesses 18 anos, hoje a gente consegue poupar, ter uma reserva, mas ela viveu comigo momentos assim que a gente não tinha nenhum do cachorro-quente. Tá. Então, eu acho que a intenção, a questão de poupar, veio muito pensando nessa dificuldade que a gente teve anteriormente, né? Entendi. Então, na minha casa também, com os meus pais, a gente nunca teve nem o que poupar. Então, a gente tinha o que comer. O que comer e nunca faltou, mas também não conseguia reservar nada, né? Então, assim, era o necessário. Né? E aí, depois que eu me formei, e eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito restrito, assim, com relação ao trabalho, então sempre trabalhei em dois, né? Dois trabalhos, né? Então, quem é da enfermagem sabe muito bem disso. É comum, Comum né? demais. E aí, um dos trabalhos, assim, era para os custos mensais e o outro trabalho era para poupar. Então, desde então, eu tinha essa questão de poupar. Então, começou aí, no meu primeiro trabalho, né? Sim. Nos 2 primeiros trabalhos. E então, de lá para cá, eu consegui, né? Ir no poupar e aí consegui ter uma melhora com relação às minhas rendas. E aí chegou um determinado momento que eu me vi trabalhando em 3 lugares. E aí eu sabia que esse momento ia acabar. Então, assim, ia acabar, porque eu não ia conseguir trabalhar em 3 por muito tempo. Conta pro pessoal quantas horas você trabalhava por semana. Cheguei a fazer 110 horas por semana. Gente, quando ele me 7 anos. contou que ele dormia 2 noites em casa, eu falei, Aécio do céu, eu falei, vamos para resolver isso pra ontem, isso, vamos resolver o seu casamento. Né, assim, porque foi aí onde a gente começou todo esse trabalho de desconstrução de uma quantidade de trabalhos. Não, isso acho que também chega, né? E foi um dos motivos pelo qual você também procurou, né? Com certeza. Então, assim, o que eu queria era tentar acertar naquilo que eu estava poupando, né? Então, assim, eu não tinha a expertise de saber o que fazer. Eu tinha a questão de poupar, né? Então, assim, tinha uma facilidade naquele momento, até mesmo pelas rendas, né? Então, assim, pela junção das 3 rendas. Então, eu fazia uma reserva, né? Mas eu não sabia onde aportar e como aportar. Então, por isso, a necessidade, assim, de ter uma pessoa experiente que me orientasse, né? Então, assim, a vinda da Laís para a gente foi fundamental, né? Eu lembro na primeira vez que, como a Laís teve essa experiência, eu também tive, né? Então, assim, falei para minha esposa, olha, Tá vendo? vai ter uma pessoa aqui e a minha esposa não podia participar, porque era o dia que ela trabalhava. E aí vai vir essa pessoa, ela vai fazer um trabalho aqui com a gente, depois eu vou te falar como é que vai ser. E aí ela veio, eu gostei muito Foi muito boa a conversa. da primeira conversa que a gente teve, assim, eu já gostei muito, passei para ela, ela falou assim, se você tem confiança, se você gostou, vamos em frente. E aí chegou um momento que a Priscila conheceu ela. Foi. E desde o primeiro momento que a Priscila conheceu, ela falou assim, olha, ela demonstra muita confiança. Então, assim, ela nunca se eximiu em nada, assim, com relação à presença de uma mulher. Verdade. E várias vezes a gente só teve nós dois, né, Oécio? Isso é muito importante. E assim, isso vai muito pelo profissionalismo também, né? Sim, Pelo a postura. a postura Sim. e o com que a pessoa entrega também, né? Então, a gente só tem a agradecer e elogios aí. pra vocês, Que ela tem feito. delícia. Agora eu tenho uma curiosidade aqui, porque geralmente, tá? E você falou que foi por conta de um cenário de endividamento, de inadimplência, mas depois que você via que todo mês você conseguia poupar e ainda assim você não subiu o padrão de vida, você não tentou igualar ali, bom, se agora eu ganho 2 vezes mais, eu posso subir
um aluguel, eu posso ir para uma casa melhor. É porque o Nate também tá nesse momento. Sim, né? Aí ele tá aproveitando. Não é uma pra curiosidade fazer uma pessoal, consultoria. não é pessoal, não. Aproveita e Mas pergunta. pode ser, né? Porque ele é parecido contigo, Nate. Então, e como é que você conseguiu primeiro alinhar isso, né, com a Priscila de, não, tá sobrando, mas isso aqui não é para uma qualidade de vida, não é para um aumento de padrão de vida, isso aqui é para reserva. É para um objetivo, já tinha isso alinhado desde sempre? Vocês já tinham conversado sobre isso? Ou não, isso aqui é reserva e não tem conversa? Então, é bem interessante assim, a pergunta, porque como eu tinha essas 3 rendas, eu sabia que isso era por um tempo determinado, que isso ia acabar, então eu queria fazer algo que me desse uma rentabilidade desse dinheiro. Então, eu já tinha essa questão mesmo de poupar e saber como eu ia direcionar esse dinheiro. E aí, lógico que a gente tem as vontades, né? A gente gosta de viajar, Exato. gosta de Aproveitar a vida. aproveitar, né? Fazer aquilo que é bom, né? Sair pra jantar e tudo, mas assim, sempre com muita cautela, né? A Priscila sempre me questionava, assim, em alguns momentos, mas depois ela entendeu, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue usufruir muito do que a gente poupou, né? Para os retornos Se construíram até hoje, né? Mas assim, as vontades, assim, a gente sempre teve, né? Mas a gente tinha aquilo, o que era destinado para poupar. E aquilo que era destinado também para a gente se divertir, né? Então, assim, a gente hoje consegue fazer viagens, né? Que hoje tá dentro aí da nossa realidade. Então, assim, uma viagem ou 2 viagens por ano, né? E porque faz parte, né, gente? Sim, então, sim. assim, sair, a gente até que não saía muito, né? Mas, assim, dentro do possível, a gente sempre se reunia com os amigos, assim, isso até hoje. Mas sempre mantendo os pés no chão, assim, para que a gente não desse um passo além daquilo que a gente poderia, né? Porque a gente também tem essa intenção de poupar, porque ainda temos objetivos, né? Sim. Desde o início a gente ainda tem os objetivos, assim, que são muitos e vários sonhos. Sim. Sim, mas acho que o equilíbrio que foi o importante. E eu acho que o que foi também muito crucial do modelo de vida que também eles estabeleceram é que a Aécio sempre deu também muita liberdade para a Pri usufruir o recurso dela, sabe? Aécio, assim, eu reconheço muito que dentro do processo, o fato de vocês terem uma compreensão mútua como casal e ela também entender que você tá ali construindo patrimônio, ela tá visualizando essa construção de patrimônio, porque sempre foi muito transparente, né, entre vocês dois, ela também tinha liberdade para com recursos dela. Então, isso fazia com que houvesse uma cobrança menor de tipo, não dá para poupar, não tem que poupar, não. Ela existia a liberdade. A gente sempre fala isso, Aécio, nos nossos atendimentos, quando a gente faz de consultoria de organização financeira. Cara, como casal, assim, como a gente tá no tema dinheiro e relacionamento, né? Como casal, é muito importante a gente ter a nossa liberdade. Sim. E a Pri tem isso, para com ela é vaidosa, né, cabelo, ela sempre tá linda, então ela é bem vaidosa, então ela tem os recursos para manter essa vaidade. Então isso faz com que as outras coisas fiquem pequenas. Então eu também traria como ponto adicional que fez com que o Aécio conseguisse ali, ser muito, vamos dizer assim, ele foi muito comprometido com a poupança, porque existia também da parte dela uma liberdade, faz sentido, Aécio? Total. E tinha uma liberdade da parte dela de usufruir um recurso que não era um recurso necessariamente limitado, então ela tinha, assim, essa possibilidade. Então eu olhava para a relação deles e via o Aécio ali administrando o patrimônio deles e a Pri tendo a liberdade dela, mas se a gente pudesse organizar para que tudo, né, para que a liberdade fosse ainda maior, que foi o que nós fizemos, né, porque logo que o Aécio chegou, nós planejamos esse processo de transição de carreira, tipo, não carreira em si como enfermeiro, mas sair de uma das pontas, né, e aí essa uma das pontas era algo que representava muito, tanto financeiro, como em termos curriculares. Também tinha isso, você estava abrindo mão de algo que era muito sólido, que era algo que você tinha sido muito reconhecido, que você tinha tido muitos benefícios por estar ali naquela posição, né? Então, querendo ou não, foi algo muito custoso para além das finanças. Então, eu tinha que trazer uma segurança dobrada. E o seu caso se assemelha a um caso de uma cliente que ela pediu para eu analisar uma saída da secretaria. Foi um dos casos mais difíceis que eu falei, gente, como é que uma pessoa estuda, médica estuda para ir para um concurso. O enfermeiro estuda para ir para um concurso, faz esse processo e fala assim, vou sair.
E aí o seu caso se assemelhava a esse caso, porque você estava saindo de um cargo alto, um cargo com uma receita muito boa, um cargo que você havia diversos reconhecimentos, né? Tipo, cara, o Aécio era gestor de um hospital grande, eu precisasse de uma ajuda de um hospital, eu falava, Aécio, olha, porque era a pessoa acima, né? Assim, de um cargo bem alto, então você era uma pessoa muito reconhecida. E quando a gente fez esse processo, eu tive que te dar muito mais segurança. Tipo, para além dos números, que eu tinha que falar assim, olha, vai dar certo os números, mas a gente tem um monte de coisas, um monte de sonhos. E como foi isso para você que estava do outro lado aí da consultoria? Então, eu acho que desde o início, né, Laís, quando a gente começou, eu já tinha colocado, olha, eu tenho essas 3 rendas, tenho esses 3 trabalhos, mas isso é por um tempo. E eu acho que chegou um momento em que isso foi se aproximando, mas a gente se preparou. Né? Acho que a Laís, ela conseguiu contribuir muito nessa preparação, né? Então, assim, quando aconteceu, que foi em dezembro Foi de antes do nosso 2022. programado, né? Então, a gente programou Julho. julho. Então, a gente programou julho e aconteceu em dezembro. E aí eu falei, o Aécio me ligou e falou, Laís, sabe aqueles números não vai acontecer mais não, mas aqui... Mas eu acho que a gente já vinha se preparando, Foi. desde o início da consultoria, para esse momento, né? Foi. E assim, quando a gente fala assim de porcentagem, essa renda representava 60% da minha renda. Pô, 50. Imagina. Que era a poupança toda. Então. Era o que fazia de poupança. Era. Então, assim, 60% deixou de existir, né? Mas eu acredito que a gente não sentiu falta. Como pode, Aécio? Que matemática é essa? Do céu, só se for. Porque não fecha a conta. Como é que você tira 60%, você continua poupando, você tem um filho, tem os gastos da criança, e tipo, não muda. Tipo, é muito doido. Vai muito do equilíbrio, né? Que a gente falou mais cedo, né? Então, assim, se eu tivesse elevado um nível ou 2, né? Do que eu Daria pra poderia tomar essa ter, decisão. eu acho que seria mais difícil. Perfeito. Então, assim, como a gente não elevou, a gente conseguiu manter o que a gente já vinha fazendo, foi mais fácil pra gente lidar, né? Então, assim, eu não tive que vender um carro, eu não tive que abrir mão de um imóvel para tentar me adequar ao momento que eu estava vivendo. Então, assim, a gente conseguiu viver da mesma forma, com os mesmos benefícios que a gente tinha, com as mesmas diversões, né? E isso aí não nos atrapalhou. E aí, vamos na cronologia? Aí você chegou ali em agosto, o processo de transição aconteceu em dezembro, só que a gente tinha uma viagem que eu tava batendo na cabeça deles, porque eu falava assim, pra mim, da mesma forma como eu tive um ponto de inflexão na minha profissão naquele dia, eu falei, se você precisa, pra você viver, pra você tirar a mentalidade de diversos acessos, você precisa viver o que eu vivi, Aécio. E eu, tipo, compartilhava com o meu irmão mesmo, né, Aécio? Assim, a gente tirava o computador e falava, Aécio, deixa eu te mostrar foto. E a gente tinha o nosso momento ali como amigo, né? E aí eu falei, Aécio, não, Laís, mas essa conta não fecha, vamos pensar e tal, mas eu saí do trabalho, mas e a renda? E ele todo analítico, assim, eu falava, vai dar certo, e abria, entrando na minha, falando assim, é isso aí, era tudo que eu precisava, alguém que me incentivasse. E aí, quando, no final das contas, não foi em Barcelona, tá, gente, pra falar, assim, foi a Itália, assim, no nível... Excelente. Nossa, aquela viagem a gente se alimenta até hoje, Aécio, dela, né? Meu Deus. Eu vejo assim que isso não estava nem dentro dos nossos sonhos, meio da Priscila, né? Então, assim, foi além disso, né? Então, assim, eu acho que a gente sonhava pra fazer uma viagem aqui pro litoral, ir pra uma praia, Fernando de Noronha, né? Quem sabe o dia, né? Mas, assim, ir pra Europa, ir pra fora, nem vinha nos nossos sonhos, né? Mas aí, com a vinda da Laís, eu acho que é isso, né? Ela vem potencializando, assim, algumas ideias, né? E isso ela potencializou demais, assim. Eu acho que, não só isso, eu acho que se não tivesse a Laís, a gente não teria ido. De forma nenhuma. Eu que comprei a passagem. Falei, me manda esse cartão aí que eu vou comprar a passagem. Executou, não Sim, clicou. me deu o código de segurança. Que isso? Tipo isso. Deve ter trocado pra eu não gastar no cartão dele. Me deu. E foi acontecendo, né? Foi então, muito assim, bom. A gente foi planejando, foi acontecendo o planejamento. Eu acho que a gente foi vivendo essa viagem aí 6 meses antes Foi de muito acontecer. E aí, planejamos ali a partir de Novembro. novembro, e a viagem aconteceu Em junho. 23, junho de 23. Então, pra gente foi um sonho, assim, extraordinário, assim, até hoje realmente a gente vive, né, tem hora que a gente se recorda aí das fotos, dos vídeos, assim, a gente chegou a conhecer 12 cidades, né? Meu Deus.
Então, pra gente... Vou querer. Foi. Vou querer. Não, foi surreal. Eles mandavam, eles têm uma foto. Os dois. É sério, sabe? Eu sou visual. Vocês dois sentados num restaurante à vista de uma vinícola. Onde era aquilo? Ali era em Montaltino. Cara, um negócio assim, eu Vou falei, até querer. Jesus. Aí, surreal. E aí todos os perrengues, eles compartilhavam o chip, o carro, o trem. Então tudo ali, eu vivi muito aquela viagem com vocês, sabe? E eu acho que tem uma coisa, só Vai, me te conta, cortando Nete. mais, porque quanto tempo você ficou poupando do primeiro momento que você teve o segundo emprego, você começou a poupar? Você já começou a Eu acho que poupar? eu comecei a poupar a partir do primeiro, né? Porque eu comecei junto. Eu comecei a trabalhar nos dois em janeiro de 2010. 10. Você começou a poupar em 2010 e chegou na Laís em 2000 e 22, 12 anos. na tua cabeça não dava pra viajar. Não, nem passava pela cabeça. E eu ficava Viajar pra Europa, abismada pra com o Europa. número que ele poupava e com. Eu falei, Calma aí, 2 como meses assim? você vai pra Europa. Falei isso uma vez. Com 2 meses de poupança, você vai pra Europa. 2, 3 meses, você vai pra Europa. Mas não... Sabe, porque é isso que eu identifiquei, Neide. Você captou. Eu falei, não é possível. Tem algo a mais do número aqui. Sim. Mente. Em E eu 2010, preciso- gente. E eu falava, eu preciso quebrar isso aqui, porque eu quebrei. Eu falei pra ele assim, Aécio, quando eu entrei dentro daquele barco, no Rio Tamisa, em Londres, que eu olhei, eu vi o Big Ben, o Bruno tirou uma foto na hora, assim. Eu me emocionava. Tipo assim, cara, da onde eu vim, veio um negócio assim dentro de mim. E eu lembrando, me recordei da infância, como é que eu era, da minha simplicidade de vida. E olhando aquele paraíso, eu falei, Senhor amado, e minha mãe viveu tudo isso comigo, sabe? Jesus, foi incrível. Eu falava, eu acho que eu falava tanto daquilo que eu queria que todo mundo vivesse aquilo, todo mundo, porque aquilo ali quebrou diversas crenças de limitação. Eu falei, cara, se eu consigo estar aqui com a renda... Aí todo mundo que eu via com a renda mais do que eu falava, meu amigo, você consegue conhecer tudo, não é possível. E foi assim, eu olhei pro Aécio e falei assim, cara, aquele imã ali não pode ser simplesmente... Vocês vão comprar, não vão receber mais dos outros. Não, que história é essa? E aí foi muito gostoso todo o processo, e a gente toda vez recalculava, todo mês, né? Precisamos de tanto e mais tanto, e bateu o número, né, Aécio? Acho que a estratégia que a gente foi montando ali durante esse período aí foi dando certo. Então, assim, o que a gente teve ali de dívida foi dívidas momentâneas para acontecer a viagem, né? E assim, eu não fiquei endividado depois da viagem. Foi mesmo. Que é Eu tive um importante. problema, né? Depois, né? Sim. Porque às vezes a gente faz algo sem poder, Sim. sem ter condições, e você vai criar um problema no futuro, né? Então, assim, foi muito tranquilo, assim, essa transição, até chegar o momento da viagem, depois também. Agora só fica só as boas recordações, né? Agora eu tô programando. Próximo. A próxima. A próxima é Estados Unidos. Nossa. Estamos Copa? agora Na nos Copa? Estados Unidos. A gente vai levar a Manu, ela vai estar um pouquinho maiorzinha. E a gente vai levar pra Disney. É a nossa próxima. E agora eu falo, isso nem titubeia Eu mais. vejo que tem possibilidade, que é possível, né? Então, até a vinda da Laís, eu via que isso não era possível, a gente nem planejava, porque eu acho que tudo atrapalhava. A língua, o recurso, o medo. Então, eu acho acho que você foi falou um ponto aí. desvendando aí alguns mistérios aí. E aí, quando eu cheguei lá em Portugal, né, que foi a primeira conexão que nós fizemos lá, eu falei assim, cara, não acredito que eu tô aqui. É muito doido. Eu não acredito que eu tô nesse lugar. Quando a gente chegou na Itália, né, a primeira cidade foi Roma. Só chega a me arrepio. Nossa, eu tô toda arrepiada. Não é de frio, não, gente. É muito emocionante isso, esses acessos que a mente dá, Écio. Todo mundo tem que viver isso. E aí, eu acho que na volta, né, a gente já tá me falando assim, agora a gente vai pra qualquer lugar. Que a gente pode ir pra qualquer lugar. Eu te falo, Neide. 12 Acredita no que eu anos. Porque é falo. possível. E a gente consegue desenrolar em qualquer lugar. É muito doido, cara. E quando aconteceu isso, né, eu estava, assim, curtindo todo esse momento, assim, com eles durante esse processo. Laís, o chip não deu certo, Laís, não sei o quê. E aí, bem assim, com eles. E aí, voltamos. Eu perguntei, né, se valeu a pena, né, tudo aquilo. E eles estavam, assim, né, os dois, com brilho nos olhos. E o mais importante desse processo é que, como o Aécio saiu do trabalho, ele voltou a ter uma rotina, né, de uma família estrutural e funcional, normal, né? E aí, o que aconteceu? Logo em seguida veio o Manu, né, gente? Tá mais em casa. Entendeu, Neide? E tudo. Então, porque quando a gente fala de dinheiro e relacionamento, a gente tá falando disso. Cara, não é sobre o número, não é sobre fechar a conta.
É sobre a conexão do casal, é sobre a comunicação desse casal, é como vocês se alinham nas decisões, é importante para um, é importante para outro, ou não é para um, e a gente vamos compreender aqui de um lado do outro, né? E eles estavam já há um tempo juntos, eu imagino, e eu já perguntei isso, conversei com a Aécio uma vez, porque para a mulher é muito difícil você perguntar a respeito da maternidade, e eu tô também desse lado, então eu nunca perguntei para a Pri, né? Mas logo eu já tinha perguntado a essa, não, a gente tem vontade de ter filhos, né? E quando a Manu chegou, assim, sobre a gestação, o processo de gestação, você já via ali uma completude, porque eles já tinham vivido, acessado, inclusive a viagem foi um tópico como esse, acessado coisas que precisavam ser acessadas enquanto a Manu ainda não tivesse chegado, né? E agora a gente tá aí nessa nova fase, né? Da paternidade. E assim, eu acho que tanto eu como a Priscila, a gente tenta se planejar, assim, para o que vai acontecer, né? E o planejamento era que a Manu viesse lá na Itália, né? Isso, eu nem sabia disso, uma italianista. Mas aí... Aí que eu vou querer mesmo também. Tá vendo, Nete? Querendo um bebezinho. É isso, eu acho que quando tem essa interação de casal, essa comunicação, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, assim, a compreensão entre o que é o objetivo do casal, né? Então, assim, eu acho que a Manu vem no momento, o melhor momento. Também assim, acho. nosso, né? Então, assim, depois de a gente ter vivido muita coisa, né? A gente viveu, assim, dos perrengues, né? Até uma viagem para a Europa. Então, eu acho que valeu muito e ela veio num momento especial, né? Que hoje a gente tem olhos só para ela. Sim, consegue, Aécio, e consegue ter olhos para ela. Imagina, no meio de todo aquele caos de 110 horas trabalhando, a Pri estaria enlouquecendo no puerpério, meu Deus. Hoje não é um pouco, é bem melhor, mas assim, eu faço ainda 70 horas semanais, né? Mas assim, a minha participação em casa é quase o dobro do que eu tinha, né? Sim. Então, eu tento contribuir o máximo, assim, com a Manu, com a Priscila, para que a gente tenha um ambiente saudável dentro de casa e que a gente tenha nossos momentos também de lazer. Sim, sim. E aí, dentro dessa nossa jornada, né, aí a gente começou a entender que existia uma necessidade do afastamento do processo, porque, né, vamos se encontrar bimestralmente, já não tem necessidade mais de estar ali, né, acompanhando todos os meses, enfim. E aí agora que o Nate falou sobre 2010 para 2022, eu fiz uma conta aqui rápida na minha cabeça, que o que você cresceu de patrimônio em 2 anos, você não fez em 12. Caraca, Aécio, você tem consciência disso? Então, o que eu vejo assim, a ideia de a gente trabalhar, conseguir alcançar assim, um recurso, eu acho que essa é a base, né? Então, assim, o trabalho e você conseguir poupar, é a base. Sim. E eu tinha essa base, né? Então, assim, a Laís, ela percebeu isso naquele momento. Mas eu não tinha orientação. Né? Então, de assim, potencializar, né? Justamente. Então, assim, essa orientação, a vinda da Laís, assim, para as nossas vidas foi fundamental. Então, assim, acho que a gente conseguiu desmistificar muitas coisas, né? Algumas travas que a gente tinha, a gente deixou de ter e potencializou muito, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu crescer bastante, assim, de 2022 para cá. Muito. Né? Então, assim, em confiança, em patrimônio, então... E a Laís até me deu alta alguns dias atrás, mas a gente revogou essa alta aí. Não quero. Não quero, Nete. Eu tô te falando, eu tô falando disso pra ele desde ontem. Porque, assim, ainda mais agora, assim, com as mudanças, assim, a gente tem muito... Toda vez, é uma desculpinha. Toda vez. Eu lembro... Sim, toda vez. Uma das últimas reuniões que nós tivemos, né? Então, assim, a gente já não tinha aporte para fazer, a gente já tava bem tranquilo, né? E aí, eu tive uma reunião com a Laís que eu até falei para ela, Laís, quase que eu ligo para você para desmarcar. Mas nesse dia ela veio com um insight, assim, pra gente, assim, que já teve uma mudança, assim, muito grande. Então, até falei com a Priscila depois, falei assim, tá vendo como é que é importante a gente ter a Laís por perto? Vai orientando a gente aqui pro que tá acontecendo. E ainda mais agora que as novidades estão acontecendo, então, assim, a mudança de mercado muito rápido, então assim, as coisas mudam assim de um mês para o outro, a gente tem que estar atento. E você também é criativo a essa, assim, então eu acho que facilita, assim, a nossa construção do trabalho, porque você também fica observando, assim, Laís, será que é bom comprar um outro imóvel? Será que é melhor eu fazer esse movimento? Será que a gente aluga? Então você sempre tá cheio de ideias, eu acho que, de novo, desbloqueamos esse lado do Aécio, desbloqueamos o lado do Aécio
em termos de acessos e esse da criatividade financeira. Porque foi muito interessante, eu vou contar aquele caso do apartamento, né? É tão assim, a gente é tão conectado como assim, com o mesmo olhar para o mesmo objetivo, que eu estava numa reunião com o cliente falando, e eu organizando as finanças deles, e estava bem crítico às finanças, e eles falando, não é isso. E eu já tinha falado há meses, a única forma de resolver esse cenário financeiro é a venda do apartamento, e eram pessoas mais velhas, então eu senti muito, assim, por essa decisão, e tentei todas as formas, mas é isso. Beleza. E aí, na hora, eu falei, plim, eu já sei quem quer comprar esse apartamento. Aí eu saí de lá, liguei pra S, mandei as fotos, mexeu com você, não mexeu, S? Mexeu muito. E eu falei, Até hoje mexe. até hoje... Até hoje mexe. Quem não mexe aquele apartamento? Neide, depois eu te mostro. Um apartamento decoradíssimo, com as melhores, assim, mobílias. Você vê que ali, acho que ela trouxe aquela mesa, assim, específica de um lugar. Uma pessoa desenhou aquele outro móvel. Não, nível... É maravilhosa aquela casa. E aí eu falei, já vou resolver 2 problemas. Porque o AES sempre trazia esse tópico, não... com a chegada da Manu, pode ser que a gente precise, né, um apartamento maior. Então, será que não é melhor? A gente tem um apartamento ali alugado, será que a gente não vende, compra outro apartamento? Será que a gente não pega esse dinheiro e investe? Então, a gente sempre, toda recessão, a gente cria coisas novas e opções novas. Eu acho que é por isso que a gente sempre esteve aí nessa jornada esse tempo juntos. E aí, eu falei pra Aécio, aí o Aécio, tipo, que não tava nem pensando, coitada, Aécio, eu te coloquei num fogo de palha, assim, fala. E aí... Laércio nem pensando em imóvel, um apartamento de 147 metros quadrados, decoradíssimo. Laís, vamos tentar porteira fechada, só entra e mora. Aí o Laércio levou quem? Priscila pra ir lá ver. E me conta, Laércio, o que aconteceu aí dentro e depois daquilo? Então, assim, eu fiquei encantado, né, com as fotos, né, e aí eu falei assim, Mano, tinha um mês. Tinha um mês. Sim, eu botei ela pra sair do plantel. Já vai direto. Vou lá ver o apartamento. Aí fui um dia, entrei, a pessoa muito gentil, que ia atender o proprietário, e aí a gente olhou o apartamento, eu olhei e fiquei encantado com o apartamento. Com a Quem não mobília, fica? E com a decoração, assim, um apartamento novo, né? E aí fui pra casa, falei com a Priscila, falei assim, não, eu vou lá ver o apartamento. Um mês, gente. Imagina ela saindo. A Manu tava bem pequenininha assim, meu Deus do céu. Olha onde eu falei. Não, eu tava na cabeça. E aí ela foi, né? Foi, gostou também. E aí ela também me potencializa pro negócio, né? Nem me diga. E aí nós fizemos as contas e assim, realmente cabia assim dentro do nosso orçamento, dava assim. E assim, infelizmente não aconteceu por um detalhe ou outro. Foi porque eu acho que a gente ia tomar uma decisão da vida sem estar aquecido o coração para aquilo. Tipo, a gente não estava preparado, né? Eu que gerei aquela... Mas toda vez que eu entro lá, eu falo, meu Deus do céu, cadê o Aécio para comprar esse apartamento? Mas até hoje, assim, mexe com a gente quando a gente volta no assunto e fala, porque realmente era uma coisa muito boa, né? Uhum. Mas eu acho que desde quando a gente começou também, isso aí tá dentro do nosso planejamento, né? Então, assim, uma casa maior, um apartamento maior, né? Então, assim, isso aí tá dentro dos nossos planos aí. Por isso que eu era outra, quando aparece um novo, eu mando... Vamos resolver esse tópico. Eu já falei, eu já resolvo 2 problemas. Se o Aécio comprar, eu resolvo um problema daqui, resolvo outro dali. E olha isso, mas não vai pagar nem corretor, gente. Olha isso, a melhor coisa do mundo. Ainda tá guardado aqui, né? Tá no coração, mas no momento certo nós vamos avançar. Sua história é muito, muito gostosa, assim, muito leve, sabe? Sempre foi uma relação muito leve mesmo. Uma relação de uma amizade, né, que a gente construiu. Porque eu falo isso muito no Poupa Invista, né? A gente entra na maior intimidade do cliente. É um assunto que, às vezes, a gente fala com um amigo sobre o nosso casamento, a gente fala com outra pessoa sobre filhos, mas finanças é um assunto que a gente não toca, mesmo assim, no assunto. A gente fica aqui no nosso mundinho, com o esposo e olha lá, né? Mas a gente não toca no assunto finanças. E como nós entramos como planejadores nesse tema, acaba que a gente cria vínculos, laços, né? Então a gente toma o café, né? A gente come a bolacha ali juntos e depois a gente vai olhar as finanças, né? Então gosto muito de ouvir sua história, queria muito te agradecer, assim, mesmo pelo seu tempo, né, Nete? Sim. Uma história bem divertida, Desbloqueado eu acho. com sucesso. Desbloqueado, né? Com sucesso, com certeza. Esse é
Esse é o ponto. E aí agora a gente vai para os próximos passos, né? Que é continuar. Eu acho que sua principal lição mesmo para quem está nos ouvindo é que mesmo em meio à dificuldade no sentido de receita, de quem está começando ali com uma profissão, né? Iniciando, às vezes, pagando uma faculdade, está ali no arroxo, mas tem oportunidades, né? De deixar ali um pouquinho para potencializar, porque eu acho que aquele pouquinho fez você, de alguma forma, comprar um apartamento, de alguma forma, alavancar um outro imóvel, e fazendo esse movimento de com tão pouca idade, conseguir construir, se você somar, você já parou para... Eu já fiz isso para você, eu fiz isso um dia. O que aconteceu na tua mente quando eu somei todos os seus patrimônios? Você fica sem acreditar, né? Foi. Nossa. Eu tenho isso. Foi eu mesmo. Que fiz com tão pouca idade, né, Aécio? Isso é muito interessante. Então, sua história fica muito uma história de ensinamento de que você, mesmo nascendo num lar simples, né, porque hoje você é uma referência no sentido de, para sua família, né, tá bem estruturado, né, e conseguir ter uma família com um apartamento, morando muito bem. Então, com certeza, para mim também eu olho do outro lado e vejo uma história de muito sucesso. E isso é só o começo, né? São 3 anos. Então, meu amigo, se prepara aí. Quando a gente tiver 10 anos assim de conexão, eu tenho certeza que você vai ter acessado muitas e muitas coisas e a tão sonhada de um segundo filho, né? Chegar a hora que Deus mandar, enfim. Então é isso. Se queria deixar algum recado, Ney? Tem as 3 perguntas, né? Verdade, tava esquecendo. Tem as Não perguntas. Eu esqueci. Vamos lá. São 3 perguntas padrões. Uma delas todas aí. Eu vou fazer a segunda depois, mas já vou falar o que não vale responder, tá? Porque todo mundo responde a mesma Neide, coisa. não interfere. Pode não, por favor, não fala, senão deixa a gente ouvir. Mas a primeira é, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente nessa transição? Eu acho que eu teria contratado a Laís antes. Não vale, tá. Aí, ó. Não, porque assim, eu acho até interessante falar, porque assim, ó, quando a gente começou, eu comecei ali com uma consultora, né? Uhum. Às vezes eu falava para um colega, para uma pessoa ou outra, assim, a respeito do que eu estava fazendo, eu falava assim, eu chamei uma consultora para me ajudar. E quando a gente fala assim, uma consultora, as pessoas às vezes não entendem o porquê. Igual eu não entendi quando me apresentaram. Pra quê? Pra quê uma consultora, você não sabe, né? Cuidar do seu dinheiro. E realmente a gente não sabe, pelo menos no meu caso, né? Então, assim, tem muita coisa aí que, ainda mais como está o mercado hoje, a gente precisa de uma orientação. Então, eu teria buscado uma orientação lá atrás, lá no início, porque com certeza eu teria acertado mais, né? E eu errei em alguns momentos, erro até hoje, mas quando você tem uma orientação mais certeira do que realmente precisa ser feito, eu acho que fica mais fácil, né? E assim, a Laís deixou de ser uma consultora para ser uma pessoa de dentro da minha casa, né? Então, assim, a gente compartilha algumas ideias, alguns sonhos com a Laís, porque a Laís se tornou uma amiga, né? Sim. Hoje, quando eu vou falar da Laís, eu falo assim, não, tem uma amiga minha que me ajuda. Olha isso. Teve uma amiga minha que me ajudou a ir pra fora, ela me ajudou com relação às passagens e tudo. Então, assim, se torna uma pessoa de casa, então eu teria feito isso antes. Que especial. Você aceita essa? Aceito com certeza, não vem com essa não. Tá vendo? Eles ficam nem dando bolado, porque os clientes ficam falando. Eu juro, gente, não é combinado mesmo. Não é combinado. Nunca vai ser, é só fazer um bom trabalho. Só desbloquear. Vamos lá, segunda pergunta. Qual foi o momento mais marcante que mostrou que você estava no caminho certo, onde você percebeu que realmente estava no caminho certo para alcançar os objetivos? Eu acho que foi quando eu deixei de ter aquela renda lá de 60%, né? Do que representava assim, de todo o meu recurso. E eu não consegui, eu consegui assim, viver da mesma forma, né? Então, assim, eu não tive uma queda no padrão do que eu vivia. Então, assim, eu acho que ali eu percebi que eu estava mantendo assim, o meu pé no chão e que eu estava focado e que era aquilo mesmo. Então, assim, eu me senti seguro, né? A partir desse momento, assim, eu falei assim, eu acho que eu tô no caminho. Muito bom. Isso é muito seguro. Sentiu seguro? Isso é forte. E agora, a última pergunta, e não vale falar que é para contratar a Laís. Que conselho você daria para quem está pensando em mudar de carreira ou organizar as finanças? E eu acho assim, primeiro você ter um trabalho, né? Então, assim, você tem que ter um trabalho, você tem que ter de onde tirar, né? Então, assim, você tem que ter um trabalho que te agrade, que te deixe feliz e que você consiga, através daquele dinheiro, através daquele trabalho, você consiga poupar. Né? Eu acho que esse é a base, né? Você tem um trabalho, você conseguir poupar. E ter uma orientação,
né? Então, assim, Meio por mais Nate. que a Aí tudo gente- bem. Mas ele deu outra também. Por mais que a gente acha, né, que sabe, ainda mais agora com a internet, com o avanço da internet, com Muitas- tantos consultores virtuais que nós temos aí, né, e pessoas conhecidas que facilitam muito, mas é diferente quando você tem algo personalizado para você. Oh, Então, uau. assim, o que a gente tem hoje, tanto eu como a Priscila, é algo personalizado. Que é uma pessoa que consegue entender, sabe da nossa história, sabe Sim. dos nossos sonhos e sabe quais são os nossos objetivos. Então, assim, a minha recomendação é que tenha isso, né? Um trabalho que a pessoa consiga ter foco, que consiga ter aí uma maneira de ter uma boa poupança e ter uma orientação para que as coisas deem certo. Show. E olha, quando o Nate estava lendo, né? Eu sou cristã e todo mundo sabe disso. E eu tenho uma conexão muito legal, assim, com Deus. E Deus falou assim no meu coração, agora enquanto o Nate estava falando, que todas as pessoas, quando elas dão esse passo, assim, de acessos, e aí ele me lembrou de uma coisa que nós não falamos aqui, que você, logo depois que você se possibilitou, né? Se permitiu viver essa vida financeira desbloqueada, você também foi para uma posição de trabalho mais tranquila, mais confortável. E aí a gente nem comentou sobre isso na sua história. E aí, enquanto o Nate estava lendo, ele me falou isso, que quando a gente se possibilita acessar, ele não só resolve uma coisa, como ele resolve todas as nossas áreas, né? Então, é muito importante a gente abrir a mente para um novo, né? Abrir a mente para se permitir acessar como você se permitiu, seja uma pessoa olhar suas finanças, seja você fazer a viagem e achar que vai fechar, seja você sair de um trabalho. Aí logo em seguida Deus te deu um trabalho que te possibilitava, né, assim, mais tranquilidade e fazendo o que você ama, né? Então ele acaba resolvendo ali não só uma coisa, mas todas elas, né? Isso é verdade, assim. E eu acho que Deus é tão generoso comigo, com a minha família, né? E coloca as pessoas certas, nas horas certas, assim, porque para chegar onde eu cheguei, né? Para ter a família que eu tenho, eu recebi muitas ajudas, muitas contribuições de várias pessoas que tiveram ao meu redor, né? Então, assim, eu sou muito grato por isso, por essas pessoas, né? Por alguns amigos, pela família, né? E eu acho que é isso, assim, quando você tem um foco, e o foco, eu acho que não é o foco no dinheiro. Eu acho que esse não é o segredo, é o foco na vida mesmo. Ai, Então, hoje, eu agradeço muito de não ser uma pessoa que só pensa no dinheiro, né? Então, assim, aquela pergunta que eu fiz para a Laís, para mim também foi fundamental, né? Porque às vezes a gente só pensa assim, eu vou chegar nesse patamar, vou ter essa renda, eu vou gerar essa rentabilidade. Eu acho que não é só isso. Eu acho que a família está em primeiro lugar. sim, Então, assim, eu quero dar um conforto, eu quero ter um lazer. Então, às vezes, a gente não vai alcançar aquele valor financeiramente, mas você vai ter outros valores, né? Você vai ter aproveitado a vida de uma outra forma. E é isso que a gente busca. uau. Show. E você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente fechar assim com chave de ouro. Que na minha cabeça, assim mesmo, eu carrego algo que eu sempre penso assim, o Aécio está sendo impactado, a Priscila está sendo impactada, agora a Manu, porque a Manu vai nascer num lar muito mais equilibrado financeiramente. Ela vai começar a vida financeira de uma outra forma comparada à sua. Mas no meio do caminho, eu conheci a sua mãe, né? E eu conheci a sua mãe, nunca pessoalmente, sempre intermediando. Descobri que ela trabalhava para um casal de clientes. Eu falei, é a mãe do meu cliente. E aí indiquei ela para trabalhar numa outra casa. E aí você me trouxe uma problemática sobre a aposentadoria dela, né? E a gente teve essa notícia essa semana que passou, que nós conseguimos, né, aposentá-la. Então, acho que também tem esse tópico, assim, e eu não sabia fazer muito bem isso, né, tinha feito uma vez e me permiti fazer isso, porque eu acho que a gente sempre tem que carregar isso, Aécio, assim, de todas as pontas, se a gente puder contribuir com tudo que está ao nosso meio, aquilo não vai nos custar, a gente tem conhecimento, tem dons, tem habilidades para fazer, então, né, acho que fechar com isso, né, com desbloquear a vida financeira do nosso cliente, mas também de gerações, né? Então, seus ascendentes aí, descendentes, porque Manu também vai receber um pouquinho disso tudo que a gente está semeando aí como empresa na sua vida, né? Eu acho que se eu falar da minha mãe aqui, a gente vai precisar de um outro horário. Muito legal. Mas eu vou tentar resumir assim bem rápido, né? Então, assim, minha mãe, eu acho que
foi e é fundamental, assim, na minha formação, né? Então, assim, na minha formação como pessoa, como profissional, ela contribuiu muito para minha formação, né? E ela viveu isso tudo e vive hoje, né, muito do que a gente faz, né? E chegou um momento que eu conheci a Laís, né? E minha mãe, ela é diarista. Até hoje, ela tem 62 anos. Sim. E a diarista até hoje trabalha de segunda a sexta e às vezes sábado e domingo. E aí chegou o momento que eu apresentei para ela, né, o que ela tinha feito, como ela estava fazendo, e ela se interessou. E a minha mãe, além de ser diarista hoje, ela tem as aplicações dela. Investimento. Olha só. Replica a carteira. Ela faz. E, Muito legal. e aí ela sempre teve um sonho, assim, de ter uma segurança maior, né? Então, assim, a gente foi em busca da aposentadoria dela, apresentei a proposta para a Laís aceitou, pegou e contribuiu muito para que isso acontecesse, né? Nós demos entrada em agosto de 2024. 4? Uhum. E aí nós tivemos aí o presente aí essa semana. De vocês, né? De saber 17, é? Foi. Uhum. E saber que a aposentadoria dela saiu. E saiu retroativo, Dona Maria, então é sucesso todo. Super feliz aí com essa conquista de muitos anos de trabalho, né? E com certeza aí teve o dedo da Poupa em Vista, da Laís aí para que isso acontecesse. E é isso, gente. Olha isso com chave de ouro, né? Eu acho que como a gente não pode sempre pensar assim, puxa, eu tenho habilidades, dons e talentos e usar para o trabalho, né? Tem gente que precisa para além, né? Então, você que tem dons e habilidades, quais que forem, com certeza você vai conseguir ajudar para além daqueles que te remuneram, né? E é isso. Então, você gostou da história do AS? Compartilha, curte, comenta, né, Neite? Deixa um comentário aí de uma história inspiradora, né? De uma ascendência profissional no lar que às vezes não tinha tantas condições de hoje formar um grande enfermeiro que ajuda aí, né, o serviço público com muita excelência. E obrigada. Quer deixar uma mensagem? Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha história, né? Espero contribuir com outra pessoa, né? Espero que essa ideia aí de poupar, de trabalhar, de ser uma pessoa tranquila, inspire outras pessoas. Vai, demais, já inspirou. Estamos Com inspirados, certeza. né? Com Estamos certeza. inspirados a comprar passagem para a Europa já. Mas com responsabilidade. Um beijo no seu Sempre. coração, né, Ney? Até a próxima e fiquem com Deus. É isso aí.